Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje nós vamos fazer junto uma conserva de carne que pode durar até 20 anos. Isso só na teoria, porque na verdade você vai comer ela em meia hora depois que você fizer. Raposa, menti pra eles, né? Mentiu e exagerou. Não vai durar 5 minutos. 5 minutos, meia hora, não dura. É muito bom, é muito gostoso. Uma das coisas mais sábias que você pode fazer no mundo atual é armazenar um pouco de comida na sua casa. E uma das coisas mais difíceis em contrapartida é armazenar carne. As opções de carne no mercado são sofríveis. Ou você vai fazer um armazenamento de carne por sua conta, bem artesanal e extremamente saboroso, ou você vai viver daquelas latinhas que têm suas vantagens, não podemos negar, mas que o gosto não é dos melhores. Então nós vamos mostrar para você como armazenar essa proteína, mas não é qualquer proteína, é proteína de porco e uma das mais baratas do mercado, o que torna esse armazenamento acessível para todo mundo. Então hoje nós vamos fazer o tal jerk beef de carne de porco, uma das mais baratas do mercado, que é o lombo suíno. Perfeito para fazer esse tipo de receita. E assiste até o final porque esse vídeo tem dicas cruciais para manter as suas preparações seguras. E você que quer um pouco mais de informação sobre como armazenar alimentos de forma segura, eu tenho umas dicas para você também. Você pode clicar aqui em cima nessa playlist do Guia do Sobrevivente que ensina tudo para você sobre armazenamento de alimentos. Agora, se você não quiser perder mais de 5 horas assistindo vídeo de armazenamento, você clica aqui embaixo e vai direto nos manuais do Guia do Sobrevivente, porque aí você pega o manual, leva para casa e lá você aprende tudo que você precisa saber para armazenar comida do jeito certo. O lombo suíno é uma das peças mais baratas do mercado, geralmente fora da época de festas, ok? Você vai comprar um lombo desse aqui por uma média de 12, 13 reais o quilo. Você tem que trabalhar com o lombo suíno com alguma atenção. Essa daqui não é uma carne fácil de se trabalhar. Quando você vai usar ela nas festas, ela é bastante ingrata. Quando você quer que ela fique suculenta, ela fica seca pra caramba. E quando você quer deixar ela bem sequinha, ela tende a estilhaçar, a se moer sozinha. Então não é uma coisa fácil de se trabalhar, então você tem que seguir esse passo a passo da forma que eu estou te orientando, ok? Bora lá. Eu vou dividir essa peça aqui em tiras, tá? Vamos lá. Eu vou fazer tiras de mais ou menos 1 centímetro, ok? Ela não tem um lado certo para você trabalhar, tá? Ela não vai ter um veio bacana que você pode pegar e seguir, não tem. Cada um vai para um lado e dependendo do porco, se ele estiver meio revoltado, nem isso você consegue. É nisso aqui que a gente quer chegar, ó. Tiras de mais ou menos 1 centímetro. Eu vou pegar agora e vou colocar isso aqui nessa posição aqui, ó. Todas elas, tá? Uma do ladinho da outra, aqui deitadinhas, uma do lado da outra, ó. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas isso aqui é uma conserva, tá? Falou umas 3 vezes. Eu pedi para colocar nos comentários? Não. Então coloca aí nos comentários agora, isso é uma conserva, ok? Porque senão o cara desavisado vai vir aqui achando que a gente está fazendo receita de, sei lá, de internet normal. Não, isso aqui é uma conserva, tá? Por isso que tem esse método aqui. Vamos juntar tudo nessa posição aqui, tá? Calma aí. É a mágica da edição, meu chapa. Olha só que coisa mais linda. Pimenta do reino para ajudar na conservação. É tipo bastante. Achou que era muita pimenta? Se liga no açúcar mascavo. É de mãozada, tá? Eu vou cobrir de açúcar mascavo. Tipo, 4 mãozadas boa de açúcar mascavo. Isso daqui, ó, é lemon pepper. É um tipo de tempero à base de limão em pó. Eu sei que você vai pensar, se eu colocar isso aqui dentro, eu vou fazer essa carne virar uma borracha, não é? É exatamente isso que a gente quer que aconteça. Então, lemon pepper. Bastante lemon pepper. Repara numa coisa. Tá tudo bem seco aqui em cima, não é? É assim mesmo que a gente quer. E agora um punhado de sal.
O sal você põe normal, só o suficiente para os 2 kg de lombo mesmo, ok? Não tenha dó da páprica defumada. É essencial para dar aquele gostinho de conserva no nosso porco. Agora a gente vai dar uma boa misturada nisso aqui, tá? Olha só. Tentando manter ela o mais reta possível aqui. Eu sei que ele tá bem distribuído agora. Olha a cor que vai ficando isso daqui. Ó. Lembra que tava tudo bem seco? Já tá começando a soltar água, ó. Olha na minha mão. Então é isso mesmo que a gente quer, tá? O que a gente vai fazer agora é pegar isso aqui, do jeitinho que ele tá aqui, sem cobrir, ok? Sem cobrir e colocar na geladeira por 1 dia. Você nunca deixou uma carne, um bife descoberto aí na sua geladeira? Pois é, ele não fica seco, ele não fica ressecado. Isso que a gente está buscando. Você vai deixar essa carne toda na sua geladeira, porque amanhã, quando a gente abrir a embalagem, ela vai estar provavelmente cheia de água e já com a parte de cima bem ressecada. Ou seja, ela vai perder bastante água, que é exatamente o que a gente quer, porque a conservação dessa carne é feita por meio de desidratação. A nossa carne passou 1 dia na geladeira. Olha o que aconteceu. Olha a quantidade de água que sai dela. Ó, não é pouca, tá? Sai bastante água mesmo. E se você deixar ela dar uma escorrida aqui, vai sair mais ainda, tá? Então tem que deixar ela secar bem. Se liga só, uma coisa que a gente fez aqui foi estragar essa carne para o consumo imediato, ok? Todo mundo que cozinha um pouquinho já sabe que isso daqui virou uma borracha, virou um chiclete. A ideia é deixar essa carne super borrachuda para que ela não se desmanche quando ela estiver secando no forno. É exatamente o contrário do que você faz se você quiser deixar o lombo, por exemplo, extremamente macio e suculento. Você vai fazer uma vinha d'alho, vai colocar limão e azeite, ou vinagre e azeite. Essas duas coisas combinadas fazem com que a carne de porco fique mais macia. Agora, se você tirar um desses elementos, como por exemplo o azeite, deixar só o limão, o ácido do limão vai deixar a carne bastante borrachuda. E mesmo se você usar temperos como esse lemon pepper, por exemplo, essa métrica funciona. Então, esquece pegar isso aqui agora e colocar na frigideira, porque vai virar uma borracha puxa-puxa, literalmente dando para fazer um estilingue com ela. O que a gente vai fazer agora é desidratar essa carne. Então ela vai escorrer aqui, vai soltar toda essa água que vocês estão vendo descer aqui. Depois que ela estiver bem sequinha, a gente vai colocar ela no forno para desidratar. Nada complicado, tudo extremamente fácil de se fazer. O forno está ligado, ok? Dá uma olhadinha ali, ó. Tá vendo, ó? Fogo aceso. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou fechar o forno. Eu vou encostar ele assim, ó. Até um determinado tanto. Tá vendo? Ele já está na potência mínima. E é assim que ele vai ficar pelas próximas 2 horas, ok? Veja, tampa meio aberta, porque eu quero deixar ele no máximo a 100 graus. Desidratados em geral têm um prazo de validade muito longo. Nesse caso da carne, eu levei em consideração os jerk beefs que são vendidos fora do Brasil. Porque o que é feito no Brasil e vendido no Brasil tem validade de 6 meses. Até vinho tem validade de 6 meses aqui. Então, esses jerk beefs são feitos fora do Brasil, geralmente nos Estados Unidos, onde eles são uma moda muito grande. E lá, o prazo de validade dele, desde que perfeitamente acomodados, é de até 20 anos. Parece engraçado o que eu vou dizer, mas isso daqui dura até estragar. Isso mesmo, se ele pegar água, se algum agente biológico entrar ali na embalagem, se ele mofar,
você joga fora. Mas geralmente esse tipo de preparação tem um prazo de validade muito grande se você respeitar a forma correta de armazenar isso daí. Dentro de sacos, bem secos, bem selados, isso vai durar talvez até mais que a gente. Olha isso aqui, que belezura. A intenção é que isso daqui fique extremamente seco e extremamente duro. Vamos lá. Ó. É bom. Bom demais. Uma coisa legal nos desidratados é que ele mantém todas as características do produto original. Ou seja, quando você come um pedaço de carne como esse aqui, você está comendo o equivalente dele à carne de porco original, como se ela tivesse acabado de ser feita. Por quê? Porque a desidratação ela tira só a água do produto, ela não tira as outras propriedades, como vitaminas, proteínas e tudo mais. Existem algumas formas de você armazenar o seu jerky de porco. A primeira e mais comum e mais usada é você colocar as barrinhas de carne de porco dentro de uma embalagem a vácuo. E foi exatamente o que nós fizemos aqui, tá? Você vai pegar as barrinhas e vai colocar ela dentro de um saquinho lacrado a vácuo. É exatamente assim que ela é vendida lá fora, em vários países do mundo, numa embalagem a vácuo. E nessa composição, o prazo de validade que eles colocam lá é de até 20 anos. Mas tem uma ressalva nisso aí. Se a embalagem furar ou se pegar uma gota de água nisso daqui, ela perde totalmente esse prazo de validade estendido. Então, água é absolutamente inimiga dessa preparação aqui. É claro que antigamente não tinha uma embaladora a vácuo, né? Então, como é que os caras mantinham isso? Mantinham isso em potes de vidro, literalmente um potão de vidro, eles abriam, colocavam bastante carne lá dentro e fechavam. Para quê? Para evitar que a umidade entre novamente junto disso aqui. Pegou a umidade, já era. Eu já falei isso, né? Ah, que bom. Entenda de uma vez. Alimentos você sempre armazena na menor temperatura possível. Então você vai colocar dentro de um armário, dentro de um lugar que seja seco, ventilado, entendeu? Nada de lugares quentes e abafados, ok? Isso daqui gosta de pouca luz do sol também, sem incidência de luz do sol. Por isso que a grande maioria das embalagens lá fora são aqueles laminados que você sequer enxerga o que tem lá dentro. Se você já experimentou o jerky beef mais tradicional feito de carne de boi e está em dúvida se isso daqui é bom, eu já vou adiantar para você que é muitas vezes melhor que o jerky beef feito de carne de boi. Por quê? Porque a carne de porco ela sempre vai ter mais sabor, você sempre vai se sentir mais alimentado com carne de porco do que com carne de boi. Se existe alguma ciência por trás disso, eu não sei, só que a sensação de saciedade que isso daqui traz é muito maior do que se você tivesse feito, por exemplo, com alcatra, peixinho ou outras dessas carnes mais magras que a gente acaba usando para fazer o jerky de boi, ok? Então a sensação é que você comeu bem mais e também, depois de cozida, ela também vai render mais. Você tá vendo isso daqui agora? Tá totalmente seco. Se você colocar isso daqui dentro de um arroz, por exemplo, para ferver, ele vai ficar maior, ele vai virar cubos maiores, totalmente hidratados, o que vai te dar um volume, uma sustância muito grande na hora que você consumir isso aqui. E por último e mais importante, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário. Quer agregar alguma coisa? Já fez essa receita? Já fez receitas similares? Coloca aqui embaixo e não sai sem deixar o seu like. Se você não deixar o seu like, esse vídeo simplesmente desaparece aqui no YouTube e as pessoas que tiverem algum problema em casa, que perderem geladeira, freezer e tiverem que armazenar carne, simplesmente não vão saber o que elas podem fazer para conservar a carne. É talvez uma das conservas mais difíceis de você encontrar no mercado, por isso que esse é um conhecimento muito valioso. E conhecimento, meu chapa, não pesa na mochila. Então, mete o dedo aí no like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas também saibam o que fazer. Sem contar que, cara, essa é uma das maiores delícias que eu já mostrei para vocês aqui no Guia do Sobrevivente, com prazo de validade de até 20 anos. Muito legal, né? Até mais.